Meus irmãos, nossos votos de muita paz, muita luz e, como sempre, saúde para nós e em todos os nossos lares. No nosso encontro de hoje, iremos falar sobre mediunidade. Esse recurso que Deus deu para toda a humanidade, para todas as almas encarnadas, que vêm em busca do aperfeiçoamento espiritual nas aventuras aqui na Terra. No processo reencarnatório, Deus nos dá a mediunidade para que possamos manter o contato com os irmãos espirituais, buscando socorro, buscando amparo e, é claro, buscando a companhia daqueles que nos são caros, daqueles que nos amam e torcem por nós ainda na erraticidade, esperando o seu momento de vir aos organismos físicos na busca também da sua tão necessária evolução espiritual. A mediunidade, meus irmãos, não é sinal de santificação, nem representa característica divinatória. A mediunidade é o recurso que Deus dá ao espírito para se acertar com as suas leis, com as leis do universo. Portanto, constitui apenas um meio de entrar em contato com as almas que viveram na Terra, sendo os médiuns, por isso mesmo, mais responsáveis que as demais pessoas, por possuírem a prova da sobrevivência que chega a todos por seu intermédio. E aí conhecemos o mundo espiritual pelas mãos mediúnicas do nosso querido Chico Xavier. E aí conhecemos as experiências de André Luiz, de Emmanuel e tantos outros espíritos que vieram ao encontro do processo encarnatório aqui na Terra e retornaram à pátria espiritual, esperando novamente a sua chance de virem e de continuarem o seu processo de evolução. Então os médiuns, eles têm este ministério. Os médiuns têm esse propósito de trabalharem pelo desenvolvimento deles e, é claro, de toda a humanidade. Quando nós ouvimos que por isso mesmo os médiuns são mais responsáveis que as demais pessoas, imaginamos, mas não são todos os seres que são médiuns? Essa é a nossa próxima pergunta. Mas todos os seres humanos são médiuns? Sim. Todos trazem esse concurso para se ligarem à espiritualidade. Porém, uns são mais ostensivos em suas faculdades mediúnicas. Ou seja, alguns indivíduos, alguns espíritos mergulham aqui na matéria, com uma mediunidade mais ostensiva, mais aflorada, trazendo maior oportunidade de trabalho, maior oportunidade de redenção. Esses irmãos, meus irmãos, têm em seu ministério a oportunidade de ajudar no progresso da humanidade, que é o único propósito, o único intuito que Deus nos deu, a lei da reencarnação e, é claro, o propósito único da mediunidade, no auxílio do progresso da humanidade. Sim, essa afirmativa, todos trazem este recurso, este concurso. Uns têm a mediunidade mais aflorada e outros têm uma mediunidade mais tímida, mais contida, mas isso não significa que eles não são médiuns. Existem aqueles irmãos que veem os espíritos, existem aqueles irmãos que ouvem os espíritos, os que sentem os espíritos, os que se deixam, os espíritos trabalhar neles através da psicografia, através da psicofonia. Existem os irmãos que usam a inspiração mediúnica para escreverem, para transmitirem os recados. Cada um de nós tem uma mediunidade de uma forma diferente. E aí, novamente a pergunta, qual a finalidade da mediunidade? Auxiliar no progresso da humanidade. Os espíritos encarnados que têm essa mediunidade aflorada, como diz o começo do nosso texto,
não são divindades, não são espíritos privilegiados, são espíritos que também têm as suas dívidas com o universo e têm na mediunidade a oportunidade de resolver, ou pelo menos de encaminhar nessa encarnação. Por isso, o respeito e a dedicação que impunham ao trabalho é o que irá credenciá-los naturalmente a estima e a admiração do próximo, como sucede com qualquer pessoa na mais obscura ou relevante atividade a que se dedique. Ou seja, da mesma forma que um professor pode se destacar, né, na sua profissão, da mesma forma que um médico, um dentista, os nossos irmãos são pedreiros, engenheiros, podem se destacar na profissão pelo desejo de fazer bem feito. Eles se destacam pelo capricho quando exercem a sua profissão. Não que mediunidade ou médio seja uma profissão, não, mas é um momento em que o espírito tem de trabalhar para o universo. Então, o que ele está fazendo com a sua mediunidade? Como ele está exercendo, né? Como ele está elaborando o seu processo mediúnico agora, é sim ou não é motivo da nossa admiração. Nós aprendemos com o Espiritismo que mediunidade e moral deveriam, né, andarem ou evoluírem ou estarem juntos numa escala evolutiva. Mas nós sabemos que mediunidade e moral são dois fatores que independem um do outro para crescer, para desenvolver, né? É claro que a moral ela pode usar a mediunidade como alavanca para o seu crescimento, para a sua expansão. E a mediunidade também pode usar o moral para que o trabalho cresça, para que o trabalho evolua. E é lógico, o portador dele também. Nós tivemos exemplos na história da humanidade de irmãos médiuns que se destacaram pelo belíssimo trabalho caridoso em nome de Jesus. Mas também tivemos exemplos de alguns irmãos que fracassaram, né, no seu trabalho mediúnico, e no livro Os Mensageiros, André Luiz nos traz isso, num capítulo que fala sobre os médiuns frustrados. São irmãos que tiveram a oportunidade, na última encarnação, de trabalhar com a sua mediunidade em prol de si e dos outros, mas naufragaram na continuidade do seu trabalho. Tivemos e temos exemplos de médiuns dedicados, e aí podemos citar, por exemplo, o nosso querido Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e tantos outros que trabalham de forma séria e caridosa em nome de Jesus, fazendo a mediunidade o seu carro, vamos dizer assim, a sua forma de evoluir, de crescer. Não, meus irmãos, que isso seja uma troca, que isso seja um condicionalismo. Não podemos esquecer que nós vivemos envolvidos numa lei que chama lei de causa e efeito, né? A lei da ação e da reação. Quando nós fazemos um bem para o universo, quando nós fazemos um bem para uma coletividade, para uma comunidade, o bem vem em nossa direção, né? Naturalmente, sem que haja uma troca, sem que haja um condicionalismo. Muitas das vezes nós encaramos a lei de causa e efeito como aquela lei punitiva, né? Aquela lei que impõe o espírito a uma situação não edificante. Nós temos que olhar a lei de causa e efeito pelo lado da evolução, pelo lado edificante. Temos o exemplo agora, né? O mundo vive mergulhado na pandemia do coronavírus e em poucos meses a comunidade científica, estudando, se dedicando, elaborou várias vacinas, né? Que está vindo de encontro à humanidade para servir de lenitivo na questão da pandemia. Alguns anos atrás, essa vacina demoraria mais anos para ser estudada e para ser usada em prol, né, da nossa saúde no trabalho, no combate à pandemia. A que se deve isso? Deus, ele autoriza o desenvolvimento da ciência, da medicina, para auxiliar a humanidade encarnada. De que forma que os nossos irmãos que são médicos, cientistas, eles caminham por essas trilhas mais saudáveis do descobrimento dessas vacinas, dos soros, dos medicamentos, dos equipamentos, através da mediunidade. Às vezes nós ficamos
surpresos como a medicina, né, aqui da Terra está evoluída, mas ela está muito aquém da medicina no mundo espiritual, que está muito mais adiantada, com equipamentos muito mais, vamos dizer assim, modernos, eficazes, com a ciência trabalhando nas colônias espirituais, nos hospitais espirituais, em prol da humanidade encarnada, para nos dar esse apoio. Como esse apoio chega até nós, encarnados? Através do fenômeno da mediunidade. Os irmãos cientistas que trabalham nos laboratórios, eles são intuídos o tempo todo. Já vêm com uma bagagem, né, de outras encarnações, já tiveram algumas experiências em vidas passadas e eles vêm nessa apenas para se tornarem melhores ainda em determinados assuntos. Então, é preciso que nós prestemos atenção, né, nesses fatores, porque a mediunidade ela foi dada a nós pelo nosso Pai de bondade, justiça e misericórdia, para que nós pudéssemos permanecer na Terra fazendo êxito, tendo vitória na nossa busca sobre as provas e sobre as expiações. A mediunidade aplicada para o serviço do bem pode converter-se em instrumento de luz para o seu portador. Olha aí a lei de causa e efeito funcionando. Tanto quanto para todos aqueles que a buscam. A mediunidade que promove e eleva a criatura humana é a proposta básica do Espiritismo. Uma vez que, se por um lado a doutrina esclarece e educa o médium, o Evangelho de Jesus, vivenciado, lhe faculta a reforma moral necessária para ascender aos planos elevados da vida. Então, o médium que procura trabalhar baseado no Evangelho de Jesus, baseado em tudo que o Espiritismo vem trazendo, vem ensinando através dos cursos sobre manipulação fluídica, sobre a manipulação do fluido, dos passes magnéticos, né, do próprio magnetismo, ou seja, se um médium ele procura educar-se, né, mediunicamente falando, através do que a parte científica do Espiritismo pode oferecer, esse médium ele vai decolar no seu trabalho, ele vai se especializar. Bom, nós estamos falando até agora dos irmãos missionários, dos irmãos que têm a mediunidade como instrumento do seu ministério. Mas nós não podemos esquecer que nós, dentro de nossos lares, no nosso trabalho, também temos o recurso da mediunidade em nosso favor, né? Através das intuições, através da elevação do nosso pensamento, fazendo uma prece. Todos nós somos médiuns. E essa mediunidade, ela pode ser exercida, ela pode ser mais bem elaborada, até mesmo dentro dos nossos lares, né? Quando nós elevamos o nosso pensamento, quando nós buscamos uma orientação através de uma prece, colocando uma música tranquila, lendo um bom livro, nós estamos atraindo ao nosso redor, no nosso campo psíquico, os irmãos espirituais que vão nos orientar através da transmissão de pensamento, né? Então, elevar a sintonia, trabalhar com uma sintonia mais elevada, né, para que a gente possa comungar das vibrações dos irmãos mais elevados, é saudável mediunicamente falando. Porque você vai estar saindo dessa base que muitas das vezes te impede de ler um bom livro, por exemplo, que muitas vezes te impede de participar de um estudo, agora online, né, já que nós não estamos atualmente participando das reuniões presenciais, mas o desânimo e a falta de coragem e a falta de fé, vamos dizer assim, tudo isso serve como empecilho para você se manter nessa base, essa base que te desanima, que não faz você dar o próximo passo ou ler a próxima página. Quantos irmãos pegam um livro maravilhoso e não passam sequer da terceira página? Por quê? Porque às vezes está vivendo numa horizontalidade, ou seja, ele se mantém naquela base de vibração. Ele não busca a verticalidade, a verticalização, vamos dizer assim, através de uma prece, através de uma boa música, de um bom livro, para que ele possa se elevar daquela base e comungar e buscar as ideias dos irmãos espirituais mais elevados. Se isso se tornar um hábito na sua vida, meu irmão, se isso se tornar um hábito na sua vida, minha irmã, você vai estar fazendo um tratamento fluidoterápico bem dentro do seu lar. E um momento muito bacana que nós temos para exemplificar e ilustrar o que eu estou dizendo é o culto do Evangelho do Lar.
o momento que você entra para dentro do seu quarto íntimo, né? Da sua casa mesmo, e dentro do seu quarto íntimo mesmo, em que você faz uma prece e pede ao seu mentor espiritual para te orientar, para vir te aconselhar. Aí você põe um copo com água, abre uma página do Evangelho, lê alguma coisa e comenta com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, ou consigo mesmo, caso você seja um irmão que more sozinho. Mas não deixe nunca de fazer o culto do Evangelho do lar. Por quê? Porque o culto do Evangelho do lar é uma forma de você levar o centro espírita para dentro da sua casa, né? E os irmãos espirituais, eles vão te visitar, os irmãos espirituais vão estar com você, você vai estar criando um campo psíquico a favor, numa forma vertical, para que outros irmãos espirituais possam vir te orientar e te ajudar, você e a sua família. E o melhor, orientar também os irmãos espirituais que convivem conosco dentro dos nossos lares. Esses irmãos vão ouvir o Evangelho de Jesus, eles vão procurar ceder ao socorro dos irmãos espirituais, e aí quando você menos espera, a situação na sua casa deu uma melhorada, o ambiente espiritual, vibracional na sua casa melhorou, graças a você, graças ao culto do Evangelho do Lar, graças a essa comunhão com o mundo espiritual que é feita através da mediunidade. Esse canal que liga você ao mundo espiritual. Muitas das vezes nós olhamos para os irmãos que escrevem livros, né, que trazem para nós mensagens belíssimas através da psicofonia ou da psicografia, e imaginamos como eu gostaria de ser um médium, né, desse porte. Mas todos nós somos médiums. Todos nós podemos desenvolver ainda mais a nossa mediunidade. Basta que nós busquemos pelos recursos, como já dissemos anteriormente, o estudo, né, os cursos agora online, e é lógico, o hábito salutar de ler dentro dos nossos lares, o hábito salutar de fazer o culto do Evangelho do Lar dentro dos nossos lares, buscando e acreditando na presença amiga dos benfeitores espirituais e abrindo os seus ouvidos de ouvir e os seus olhos de ver essas presenças espirituais que estão ali prontos para nos ajudar. O nosso próprio anjo da guarda, que se tem um compromisso conosco de nos acompanhar do berço ao túmulo, só vai se aproximar de nós, só vai ter condições de nos ajudar se nós nos colocarmos à disposição do nosso irmão espiritual. Por isso fica o nosso convite. Médium todos nós somos. É preciso apenas que nós busquemos uma forma de desenvolver essa mediunidade, né? Através dos livros, do Evangelho, e acima de tudo, de usar essa mediunidade que nós temos, por menor que ela seja, porque é essa mediunidade que pode nos alavancar no nosso progresso espiritual. Trabalhando sempre, porque nós sempre podemos melhorar, meus irmãos, sempre podemos melhorar. Se nós perguntarmos ao Divaldo Pereira Franco hoje, se ele acha que tem alguma coisa nele que precisa ser melhorada, ele vai dizer, sim, existe muita coisa em mim que eu preciso melhorar. Porque nós somos espíritos imortais e a nossa caminhada é infinita. E que nós possamos aproveitar neste momento aqui na Terra a mediunidade que nos foi concedida e com ela desenvolvê-la e desenvolver a nós mesmos, espíritos imortais. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus possa nos amparar, nos proteger, hoje, amanhã e para todo sempre.